Shabbat Shalom a todos. Esse é o primeiro vídeo no canal Or HaMashiach, tá? Sinagoga Or HaMashiach. Peço que você possa se inscrever nesse canal e também assinar o sininho, dar um like, para que possa ajudar o canal. E se você tiver um tema novo que você queira saber, você possa colocar aí embaixo, depois que você assistir esse vídeo, para a gente poder também compartilhar junto com você e aprender junto com você esse tema novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alma. O que será alma? Olha, nós vamos pegar no Sidur, capítulo 16, aqui a página 16 do Sidur, tá? Que fala despertar. Quando desperta, eu acordar, eu preciso fazer a lavagem das mãos, Modeanim. Esse Modeanim, aonde se encontra ele? Se encontra na Torá? É mandamento? Não é mandamento? A minha alma sai do corpo? A minha alma retorna ao corpo? Então essa lavagem da mão, para que serve? Então nós vamos falar um pouquinho dela, tá? E eu vou pegar aqui, vou ler aqui na página 16 do Sidur, tá? Que fala assim, Modeanim. Vou ler em hebraico, ler em português, tá? Dou graça perante ti, ó Rei vivo, existente, que devolve a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti, que devolve a minha alma. Então, segundo se fala do Modeanim, que quando a pessoa dorme, a sua alma ela sai do corpo, tá? Sai do corpo e se faz a lavagem da mão, porque quando ele acorda, essa alma retorna ao corpo. Mas só que eu faço a lavagem das mãos, assim, as pessoas fazem a lavagem das mãos, assim, porque a alma voltou para o corpo e talvez ela cometeu algum delito. E esse delito contaminou a alma. Será isso verdade? É realmente isso? O que seria alma? Alma é um ser que sai do corpo? Será isso? Roxo? É isso mesmo que nós vamos discorrer um pouquinho aqui, com respeito à alma. E eu estou aqui com um assunto aqui, realmente, e não vou demorar a entrar no versículo, né? Porque o que vem a ser alma? Ou será que nós somos uma alma ou nós recebemos uma alma? Tá? Então eu queria ler por um pouquinho, que aí você pode também falar assim, e se tratando dos homens, justo ou não, só é possível voltar a viver e a ter consciência pela ressurreição. Então a alma é o resultado da união entre o corpo e o fôlego de vida, tá? A Bíblia chama o homem ou animal vivo de almas viventes. Mas então, como é que essa alma sai do corpo que você viu aí e retorna aí à ocorrência da lavagem das mãos? Então, como é que é isso? Não, o que vem a ser uma alma? Né? Então, ou seja, em Gênesis capítulo 1, versículo do 20 ao 24, né? Nos dá uma resposta, dá uma luz concernente a esse assunto que a gente pode adentrar. Então vou ler aqui Gênesis capítulo 1 do 20 ao 24, né? Isso. Vou ler aqui na Torá. E disse Deus, produz as águas répteis de alma viva e aves que voam sobre a terra e sobre a face da expansão do céu. E criou Deus os grandes peixes e toda a alma viva que se arrasta, que as águas produziram, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom, e abençoou Deus, e disse, frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem-se na terra. E foi tarde de manhã,
o quinto dia. Vai ler até o 24, né? Isso. E disse Deus: produz a terra almas vivas, segundo as suas espécies, quadrúpede, répteis, animais da terra, segundo as suas espécies. E foi assim, e foi assim. Então, pelo que está escrito aí, então Deus falou assim que produz a terra animais, seres vivos, né? Almas vivas. Sim. Tá. Então até então não existia. Então aquele animal, aquele ser que Deus criou, então passou o quê? Passou a união do fôlego de vida e do corpo. Correto? Então aí se tornou alma viva, porque até então um corpo morto não se movimenta. E assim ele fez com o homem também. Então, então pode ver que o fôlego de vida, né, é uma união do corpo. Aí se torna um corpo em movimento, então se torna alma vivente. Porque note bem que quando Deus criou Adão, ele soprou nas narinas de Adão. O que narra a Escritura? Ele se tornou alma vivente. Então ele não recebeu uma alma, ele recebeu o fôlego de vida, que é o espírito de vida. O fôlego. Isso. Sopro de Deus. Tá? Então aí o homem se tornou alma vivente. Então a alma, o que vencer a alma, então? A alma é o corpo unido com o fôlego de vida, são o quê? Um corpo em movimento. Exatamente, Hiroshi. Por quê? Vamos supor assim que Deus não soprasse em Adão, tá? O fôlego de vida, tá? A centelha de vida. Porque o que Deus colocou no homem só foi a centelha de vida. Isso. E o homem, aquele boneco que foi feito por Deus, ele se torna uma alma viva, ou um corpo em movimento. Correto. Um corpo em movimento. Então vamos supor assim, se sair alguma coisa do homem, teria que sair esse espírito de vida. Se sair nesse espírito de vida, o homem se torna terra. Então vamos supor assim, nesse período que a pessoa fala assim, que acordou e faz a lavagem das mãos, porque a alma voltou para o corpo, mas aonde que foi colocada uma alma no corpo? Que momento Deus colocou no ser humano um ser fora do fôlego de vida, fora dessa centelha de vida? Porque era aquele boneco, um boneco feito de barro, o corpo, e mais a centelha de vida, o fôlego de vida. E ele se tornou uma alma viva. Assim foi feita aos animais e assim foi feita às aves. Então vamos por assim, a matéria, ela é considerada como alma, a alma. E o fôlego de vida ali, e o homem se torna uma alma viva. Por que eu falo isso? É muito simples. Quantas almas se salvou no dilúvio? Mas peraí, se 8 almas se salvaram no dilúvio, quem eram essas 8 almas? Noé e sua família. Agora, se uma alma fosse um ser fora do corpo, uma alma seria, aí só sobrou 8 almas, e as outras almas? Tudo que existia fôlego de vida no período de Noé morreu, a não ser somente Noé e sua família. Dessa mesma forma, vou por si, o que é a alma? A alma é a matéria. É a matéria. E o fôlego de vida, saindo o fôlego de vida, o homem se deita à terra. Então, vamos por si, não tem mais nada além disso. E eu vou passar um versículo aqui para ajudar no comentário. É Atos 2,41, fala assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Como é que diz as pessoas? A alma são as pessoas. Justamente. É um modo figurativo de falar daquela pessoa. Não é um ser fora, tá? Um ser fora. O que sai do homem é a centelha de vida. A centelha de vida, e o homem se torna a terra e se mistura com os alimentos da terra. E o fôlego de vida, ele volta para onde que você tira? Volta para Deus. Então é só isso. Fora disso, o homem não tem um ser, corpo, alma e espírito, não existe hoje. Isso aí só existe na doutrinas por aí, tá? Na verdade, existe o espírito de vida
e a matéria, que é o homem. E o homem o homem se torna em movimento. E esse versículo que você leu, Atos 2, aí, que fala das primeiras conversões, 41. Atos 2, 41. Repete ele de novo, Luiz, só. Atos 2, 41. Isso. É uma coisa interessante porque fala assim, e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Daí você vê assim, Roxi, existe uma questão assim: se a alma é um ser que sai fora do corpo, tá? Mas a alma batiza, a alma peca. Uma alma assim que saiu fora do seu corpo vai pecar? Porque eles falam que a alma que sai fora do corpo, um ser que sai fora do corpo, tá? Ela comete alguns delitos e depois, ao retornar para o corpo, a pessoa faz a lavagem das mãos, acorda, faz a lavagem das mãos e fala assim: obrigado, Eterno, por retornasse a minha alma ou minha vida novamente. Então, mas para aí. Aqui fala que foram batizados quase 3.000 almas. Quem são essas 3.000 almas? Quase 3.000 almas. São pessoas. São pessoas. Eles não pegaram uma alma que saiu fora do corpo, que vagou e pregou para ela e trouxe ela. Não foi isso? A minha versão já traz como pessoas. Isso. Como é que está a sua? Como pessoas. Por isso, os que aceitaram aquele dia foram imersos e acrescentados no grupo naquele dia, de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Ou quase 3.000 almas. É a mesma coisa, porque é a pessoa que tem um espírito de vida, um fôlego de vida, tá? A centelha de Deus, mais a matéria, que é a carne da pessoa. Outra coisa, as pessoas têm muito medo de alma penada. Peraí, ali nós vimos em Gênesis que as aves do céu, ela é uma alma com pena. A única alma penada que existe é as aves que Deus criou. É umas aves, alma com pena. Não existe, depois que morreu a pessoa, tá? Fôlego de vida saiu. Aquela matéria se desfaz. Nada mais sai do homem a não ser o fôlego de vida e fica registrado na memória de Deus. Tá? Então não tem esse negócio. No tempo de Noé, salvaram 8 almas. Então eles entendem que alma é um ser invisível, incorpóreo. Eles creem que porque a alma saiu, depois tem que levar um homem. Se a alma que a Escritura narra aqui é pessoas, como é que ele está entendendo que essa alma saiu dele? Então, o que acontece? Isso, o Modianim, ele é um tratado talmúdico, tá? Ele não é Torá. Tá? Não existe na Torá, tá? Não existe na Torá que você tem que fazer a lavagem das mãos para que a sua alma volte para o seu corpo, porque não tem versículo nenhum na Torá, tá? De Gênesis a Deuteronômio, a Devarim, não existe um versículo que fala que você lavando as mãos, sua alma devolve para o seu corpo. Não existe um versículo assim. É um tratado cabalístico talmúdico. Porém, aonde afeta isso? Eu falar que isso aí é mandamento. Ele não é mandamento. Por quê? Contradiz a Torá. Contradiz. Por quê? Se uma alma sai fora do corpo, a alma sai fora do corpo, a pessoa, como é que faz? Ela saiu fora do corpo. E quando eu falo assim que o espírito de vida só foi acrescentado no homem o fôlego da vida. Então, vamos supor, o homem se torna uma alma viva, um corpo em movimento. Não, um ser fora do corpo. Está morto. Então, é que a alma é o corpo, né? Então sai o fôlego de vida. Então, uma alma em movimento é o fôlego de vida unido com
o corpo, que é chamado de alma. Aqui eu estou com um versículo aqui, vou ajudar no comentário. Ezequiel capítulo 18, versos 4. Tá? O pai não levará o pecado do filho, é esse? Aí ele fala assim, eu vou ler o 3, o 1, 2, 3, o 4 para dar sentido na palavra. Tá? Então assim, e veio a minha palavra do Eterno dizendo, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Eterno, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Olha, preste atenção no verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então, quem que vai pecar? É a pessoa ou é a alma? É a própria pessoa. Esse corpo em movimento que é chamado de alma em movimento. E é isso que Deus falou assim, que a pessoa, a alma que pecar, ou a pessoa que pecar, essa vai morrer. Exatamente. Uma palavra que Yeshua sempre mencionou nas suas palavras, né, dizendo assim que para que as pessoas não morressem, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Enfim, mas olha o versículo, eu vou repetir. Eis que todas as almas, todas as pessoas são minhas, correto? Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Mas ele fala assim, mas a alma que pecar, essa morrerá. Jesus Cristo veio para nos dar vida, né? Para nós ou para nossa alma? E Yeshua veio para dar nos dar vida, para nós não morrermos, nós não morreremos no nosso pecado. Então nós somos alma vivente. Olha, o que acontece, Orochi? Quem empregou a imortalidade da alma, a primeira imortalidade da alma, foi Satã. Não morrerás. Não morrerás. Então ele prega que o homem não morre até hoje. Tá? Ele passa por um estágio, aquela coisa, isso foi pregado por Satã. Infelizmente, a cultura grega ela influenciou muito na cultura judaica. E hoje as tradições judaicas, não a Torá, as tradições judaicas, muitas coisas ali é até cultura grega. E nós podemos pegar aqui capítulo 9 de Gênesis, tá? É uma coisa interessante, porque Noé, ele sai da arca e Deus promete que não destruiria mais a terra, tá? Destruiria mais a terra, mas ele coloca um símbolo. Aquele símbolo é para quem? Isso que é importante. Você achou aí, Raia? Capítulo 9, versículo 16. Deixa eu ver se é versículo 16. Capítulo 9, não, versículo 16, não. É o 16. Eu queria pegar o versículo. Isso. É o 16? É o 16, lê para mim. E estará o arco-íris na nuvem, e vê-lo-ei para recordar a aliança eterna entre Deus e entre toda a alma viva e toda criatura que sobre a terra esteja. Pode ler o 17. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda criatura que esteja sobre a terra. Esse arco-íris é para quem? Se nós acreditasse assim que a alma sai fora do corpo. Olha, falou que era para toda a alma viva. É para todas as pessoas. Viva. Então hoje você vê o arco-íris, as pessoas fazem uma benção por arco-íris, por Deus não lembrar de toda a criação. Então, vamos supor que nunca mais destruiria a terra com água, tá? Que nunca destruiria da forma que ele fez, então ele colocou esse arco-íris. Daí fala assim, e estará o arco-íris nas nuvens, e vê-lo-ei para recordar a aliança eterna entre Deus e entre toda a alma viva. Então o arco-íris é entre toda a alma viva. Quem seria essa alma viva?
Se fosse uma alma, um ser fora do corpo, é desnecessário, porque daí você poderia falar assim, não, isso é para minha alma, não é para mim. Mas Deus, ele faz uma aliança com as pessoas. Ele só colocou a alma viva como se fosse a todas as pessoas. Esse arco-íris é com as pessoas e com os animais, não é só com as pessoas, porque ele destruiu tanto o homem como os animais. Tá, segura esse versículo aí, irmão. Vou ler no Salmo 6, versículo 5, onde o salmista fala assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Aí aquela alma viva já está morta. Sim. Aqui a alma está viva, aqui no versículo. Sim. Então aqui já é a alma morta, é a pessoa que está morta. A pessoa que está morta, e a pessoa que está morta. Daí o que acontece, Hiroshi? Eu vejo assim, vamos pegar um exemplo aqui, olha. Os animais, tá? Os animais, as aves do céu, nós vimos em Gênesis, as aves dos céus, os animais da terra, eles não são uma alma viva? São uma alma Viva. Alma viva. Tá bom, a minha alma saiu do corpo. Então, quando você vê o seu cachorrinho lá, ou alguma coisa assim, tendo uns negócios lá nele, lá, sonhando lá, é a alma dele que saiu do corpo? Ou é só do ser humano que sai? Ah, não. E o cachorrinho? Por que ele não vai fazer a lavagem das mãos também? Então, oi? Ele também tem alma. Ele também tem alma. Ele é uma alma viva. Então, vamos supor, ele é um animal que tem uma centelha de Deus divina, que ele tira a respiração do ar. Então, dessa mesma forma, o ser humano também tira o oxigênio do ar. Então, vamos supor assim, o que acontece o ser humano, isso acontece os animais. Em Eclesiastes, capítulo 7, se não me engano, ou capítulo 3, vai falar isso. Sim, mas eu só queria dar um lembrete aqui, no versículo 16 de Gênesis, onde você pegou, assim: e estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, né? E toda a carne que está sobre a face da terra. Tá, pois bem, então a pessoa está com vida, está lembrando, porque até inclusive hoje nós vemos aqui, olha, quando chove parece o arco-íris lá, porque nós falamos um com o outro. Olha lá, aquilo lá foi o concerto que Deus fez com Noé, correto? Então, graças a Deus, olha como é que Deus é tremendo, né? Nós não estávamos lá, mas ele deixou lá aquele símbolo lá de aliança que ele falou que ia para lembrar, né? Mas aí quando você chega no Salmo 6, verso 5, você fala assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te levará? Então quando você entra no sepulcro, como é que você vai lembrar do arco-íris? Aí se tornou alma morta. Mas enquanto nós estamos vivos, olha lá, olha, irmãos, olha lá o arco-íris, né? Aí agora quando eu morrer, você dormir ou eu dormir, né? Que é o sentido da vida, né? Quando eu morrer, como é que eu vou mostrar o arco-íris? Não tem como. Interessante que no judaísmo ele acredita que quando uma pessoa morre, a alma dela sai do corpo e reencarna em outra pessoa. Até no repolho. Aí veja bem, reencarnou em outra pessoa. E se essa pessoa morrer? A alma dos dois sai e vai reencarnar nas outras pessoas? E se ela prestar conta a Deus, para que vão querer uma chia? Você já está prestando conta antes? Se um corpo ficou e o outro não. Mas eu queria só vou fazer uma brincadeira aqui com as mãos aqui. Eu segurei esse assunto aí. A minha mãe era muito rústica, sabe? Assim, muito bem, coisa, sabe? Se ela visse falar que a alma morre, entra no repolho, ela não comprava mais repolho. Vai que é um parente, né? Que tá ali. A minha mãe não comprava mais repolho. Você pode ver que todo o sacrifício que fazia pela expiação era para expiação de pecado. Isso. A alma que pecar, essa morrerá. Sim. Vamos pegar do jeito que o judeu diz: a alma que pecar morrerá. Quanto judeu não peca perante de Deus? Inclusive, a criança dele estou impuro porque não tem a nuvem vermelha. Então, quem for no velório é impuro. Mas quantos desses não pecam? Aí, então, se ele morrer, a alma dele também morre.
Ou seja, ele pega assim. E se ela desprender e reencarnar no outro, ela leva o pecado dele para o outro? Não se purificou ainda, vai levar o pecado para o outro. Só que tem uma coisa, eu quero saber o seguinte: e depois que essa pessoa nascer, essa pessoa que está nascendo, tá nascendo, ela pega a alma de outra pessoa nela, tá? Mas então a outra pessoa não nasceu. Onde que vai ficar a alma dela? Tá entendendo? Então, uma confusão traz outra confusão. Por quê? Quando Adão foi gerado por Deus, foi criado por Deus, a alma de quem que Deus colocou em Adão? Dele mesmo. Dele mesmo. A vida dele, aquela matéria, aquilo dele mesmo. Ele era. Então não tem uma reencarnação, tem uma ressurreição. É diferente de reencarnação. Reencarnação é o seguinte, que um morre, reencarna no outro, ou fica vagando. Isso não existe na Torá. Tá, mas então vamos entender aqui, vamos pegar o Salmo 146. Vou ler no verso... Não, eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 e 4, que eu acho muito bonita a colocação. Fala assim, olha. O versículo 2 em diante. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Tá? Enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, e eles tornam para a sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Acabou. Cessou. O que saiu do homem? O que sai? O Espírito, a centelha de Deus. Somente isso que sai do homem. Se um dia tiver de sair alguma coisa das pessoas, vai sair quando ele for aspirar o fôlego de vida. E por isso nós falamos aqui. Descer a sepultura. Mais nada. Por enquanto não sai mais nada. Então, não, dormindo ou acordado, do jeito que for. O dia que ele morrer, sai essa centelha de vida. O espírito de vida sai. Mas não sai a alma. Que não, ele sai o quê? A última coisa que ele sai quando ele morre é o suspiro. Ele suspirou, o fôlego de vida foi embora e volta para Deus que o deu. Fala assim, na condição que você perecer, né? Parecer a condição que você vai prestar conta. Sim. Então veja só, se você morreu nessa condição e vai recitar na sua condição para você ser julgado perante Deus, tudo que você fez a vida inteira está escrito no livro da vida, então tipo assim, a alma nunca saiu do corpo, porque senão fica muito confuso, a alma vai ter que rebobinar todas as pessoas que ela reencarnou até chegar em você de novo. Haja livro, hein? Então é muito confusa essa crença. Mas é o que eu estou falando para você. Isso aí não é Torá. Não é Torá. Isso aí é interpretação. Interpretação, lavagem das mãos, para isso não existe na Torá. Tá? É uma interpretação que erra. Eles erram mesmo. Isso, gente, o problema é as pessoas acreditar nisso, né? Mas tem pessoas. Aí quando a pessoa, vamos supor, o que fala? A segunda tradição, tá? Que a pessoa que morreu e reencarnou na outra pessoa, que a outra pessoa reencarnou na outra pessoa, daí ele reencarna num gentil, num goim. E o goim começa a fazer techuvá. Daí falando, você tem que deixar ele fazer techuvá, sabe por quê? Porque é o nosso irmão que reencarnou nele. Você entendeu? O jeito do pensamento? Só que isso não é Torá. Isso não é Torá. Sabe por quê? Que quando o gentil vai querer se converter ou fazer techuvá, não, você é benigno, você é judeu. É isso que eu estou falando. Eles acreditam que é um erudinho, um judeu, ou a pessoa que está fazendo techuvá é uma pessoa alguém que morreu reencarnou nele. Mas só que isso não é Torá. Por quê? Existe uma ressurreição e não reencarnação. E outra coisa, quando a pessoa está dormindo, ele entra num estado de inconsciência pelo poder de Deus. E quando nós estamos dormindo, nós também estamos num estado de inconsciência, mas com vida. Nós estamos com vida. Respirando, entende? Engasgando. Falando, quer dizer, nós estamos dormindo. Então, não tem nada que a alma saiu, não existe isso. Tem pessoas que saem andando à noite, que é sonâmbulo. Daí vai explicar como. A alma dele abandonou o corpo, mas ele está dormindo andando.
Não, gente, ele está com a matéria dele, está certinho, só que ele tem um problema de sonâmbulo. Ele é sonâmbulo, só isso. Na Torá existe sim, a lavagem das mãos, mas o sacrifício não. O quê? A lavagem das mãos que tem na Torá é para os Kohanim, quando entrasse. Os Kohanim tinham que lavar as mãos e os pés. Não era só as mãos, os pés também. Porém, por quê? Gente, é como um lugar que pegava aquele jarrinho assim, fazia a benção da lavagem das mãos e lavava os pés para entrar no lugar sagrado. Agora, vamos supor assim, essa lavagem das mãos para a alma voltar para o corpo, tá bom. Vamos pegar aqui, nós temos o animal, o cachorrinho, tá? O cachorrinho é o mais comum que nós conhecemos, cachorro, leão, seja o que for. E temos o ser humano, tá? Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, 20 ao 22. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 19 ao 22. Acharam? Pode deixar, quem achou? Leia, Raia. 3, do 19 ao 22? 19 ao 22. Afinal, a mesma coisa acontece com as pessoas e com os animais, ou mesmo, como um morre, o outro também morre. Sim, seu fôlego é o mesmo, de maneira que os seres humanos não são melhores que os animais. De toda forma, nada tem importância. Todos eles vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e voltarão ao pó. Quem sabe se o espírito do ser humano sobe e o espírito do animal desce à terra? Por isso conclui que não há nada melhor para uma pessoa fazer do que alegrar-se com suas atividades, sua porção designada, pois quem poderá fazê-lo ver o que ocorre depois da morte dele? Exatamente. O que acontece depois da morte? Cessa-se tudo. Vamos supor assim, olha, a alma do homem ela sai, tá? O do animal tem que sair. Ah, não, o que sucede ao ser humano, sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, morre o outro. E todos eles vão para o pó. Todos eles vão para o pó. E a vantagem do homem sobre o animal não é nenhuma. Não é nenhuma, porque os dois são vaidade. Daí fala assim, quem adverte, quem fala que o fôlego do filho do homem sobe para cima e o fôlego do animal desce para baixo da terra? Quem adverte isso? Quem falou para você? Aonde está escrito? A única coisa que está escrito foi que o hoje acabou de ler. Olha, cessa-se os pensamentos. Você morreu, você ficou inconsciente, esperando uma ressurreição e não uma reencarnação. O que sai de você é o fôlego de vida. O fôlego de vida, ele volta para aquele que deu, que é o eterno. Tá, como se leu em Gênesis capítulo 7, 15, fala assim: e toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 na arca. Falando dos animais. Sim, que nós falamos Aí fala só, e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhes tinha ordenado, e o Eterno fechou por fora. Olha, você viu que os animais têm o espírito de vida. Eles entraram na arca, e o homem, Noé, que foi salvo, Noé e sua família, também é a alma viva, que salvaram 8 almas. Então vamos pensar, olha, o que acontece? Quando o homem morre, o que acontece? A matéria, o corpo, que é chamado de alma, de corpo, tá? E o fôlego de vida, que é chamado de espírito, centelha de Deus, esse volta para Deus, e a matéria, que é o corpo, que é chamado de alma, ela desce para a terra. Tá? O que é a alma? A alma é o corpo. Só foi colocado a centelha de vida. Então, se eu falar uma alma vivente, eu falar um corpo em movimento, porque foi batizado 3.000 pessoas, 3.000 almas. O que é as pessoas? Pegou aquelas pessoas que têm uma matéria, têm um corpo e a centelha de vida. É só isso que pegaram. E a pessoa se converteu, batizou, foi batizado. Não pegou um fantasma ou alguém que estava vagando e fez o batismo, que não tem como fazer batismo de pessoa que você não vê. E como é que ela vai arrepender se ela está precisando que uma pessoa vai fazer a benção da lavagem das mãos
Por quê? Para purificar uma coisa que é um pecado que você não cometeu. Quem cometeu foi sua alma, não foi você. Foi um ser que saiu fora do seu corpo. Gente, isso aí não dá para acreditar. Tá? E toda expressão espírito ou fôlego de vida é uma força impessoal da parte de Deus. Tá? Isso. Que nós temos é uma coisa assim que não tem corpo, não tem forma corpórea. Tá? O fôlego de vida, isso aqui, ó. Está respirando alma? Está respirando uma coisa aparente? Não. O Ruach HaKodesh que nós recebemos não tem corpo, é um poder incorpóreo. E o espírito de vida, o fôlego de vida, que também é chamado de espírito, é um poder incorpóreo que Deus nos concedeu. Tá? Não é matéria. Agora o corpo, sim. O corpo é aqui, olha. Mão, pé, braço, tudo que se palpa, isso é chamado de corpo e é chamado de alma. Então, o que é uma alma em movimento? É a união do fôlego de vida, tá? Que é o espírito que Deus concedeu, com esse corpo aqui, é que o homem, o animal, que se caminha e vive. Aí, então, por isso fala assim, morrendo o homem, o fôlego de vida vai para onde? Volta para Deus. E do animal? Também. Volta para Deus que o deu. Então, ou seja, é uma coisa assim que é de fácil compreensão, como nós estamos falando aqui. A Torá não dá uma marcha para você crer numa alma isenta do corpo ou fora do corpo. Como tem vários historiadores, vários como Sócrates, Platão e filósofos que implantaram uma teoria em que o homem, né, morre e sai, né, como tive uma história que saiu. Teve um que ele falou assim, olha, se ele tomou veneno, mas se ele não morresse, pelo menos estaria bom. Mas ele morreu com veneno. Ele morreu, não teve jeito não de estar bom não. Mas o que acontece? Os gregos influenciaram muito a cultura judaica na questão cultura, não na Torá. A Torá, pronto, a Torá era ímpar. Agora, na questão assim, o que não está na Torá, nas tradições, os conceitos, os preceitos, algumas coisas ali, é perigoso. Entendeu? Por isso que deve reter os preceitos, reter as tradições, como o Paulo entreguei, o Shaul fala. Por quê? Porque a pessoa talvez ele comece a crer, fazer uma lavagem das mãos, porque ele acredita que a alma dele saiu do corpo, mas aonde que ele viu isso na Torá? Não tem, mas infelizmente as pessoas lêem muitos livros judaicos, mas lêem livro judaico, mas não lêem a Torá. E sem falar, e tem muitos que nem lêem a Torá, é a religião dele que ensina que quando a pessoa morre, vai para um céu de glória, um paraíso de glória. E tanto é que as pessoas que estão vivas falam assim, eu tive uma visão que eu vi o irmão lá na glória, andando na cidade de ouro. Ele não viu. Como é que ele viu? É que ele ensinou para ele e ficou com aquilo na cabeça. Sabe quando você conversa uma coisa de dia e depois à noite você sonha que está com aquilo? Mas eu vejo assim, quando a pessoa acha que está bom, lá está bom, por que não morreu ainda? Se ele viu outra pessoa está melhor que nós, se eu vejo que está melhor que nós. Para adquirir a salvação, você tem que passar pela morte, né? Sim, ué. Só que tem uma coisa, vamos supor, se a pessoa acessou a vida dela, e infelizmente existe umas crenças que a alma fica vagando, existe uma crença que passa por purgatório, são crenças. Existe a crença da lavagem das mãos, porque a alma volta para o corpo. São crenças, gente, não é Torá. O que acontece? Vamos pegar mais um versículo em Eclesiastes, capítulo 9. Capítulo 9. Acho que nós vamos encerrar nesse versículo. O irmão fala mais alguma coisa, para não ficar muito longo. E a semana que vem nós dá continuidade. Eu acho que fica bom. Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 4 até o 10. Pode ler, Rai. Porque enquanto a pessoa está ligada aos vivos, existe esperança. Melhor um cão vivo que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. Não há mais nenhuma recompensa para eles.
pois toda lembrança deles está perdida. Seu amor, ódio e inveja desapareceram há muito, e eles não têm mais parte no que ocorre debaixo do sol. Portanto, vá, coma seu pão com alegria e beba seu vinho com um coração feliz, pois Deus já aceitou suas ações. Que suas roupas sejam sempre brancas e nunca falte perfume sobre sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, por toda a exigência desprovida de sentido que ele dá a você debaixo do sol, todos os dias de sua futilidade, pois essa é a porção que foi dada a você na vida e no trabalho que executa debaixo do sol. Todas as tarefas que forem confiadas a você, realize-as com toda a sua força, pois no Sheol, para onde irá, não há trabalho, planejamento, conhecimento nem sabedoria. Tá. Isso é Aí muito falou, profundo. não, falou que os mortos não sabem coisa alguma, se eu falar pra você que sabe. Sabe o que é escrito, né? Sabe nada. Não Hein? sabe nada. Então, isso vamos ficar escrito, gente. Está escrito o quê? Melhor é um cão vivo do que um leão morto. O que é o cão vivo e o leão morto? Acho um cão, a gente sabe se ele está vivo e fala assim, cuidado, cão, você vai entrar num lugar ali, cão vivo. Ô, cuidado, só cão, não precisa nem pôr vivo, tá? Aí você entra lá no quintal, num lugar lá, porque você vai falar, o cachorro vai me morder. Agora está escrito lá, cuidado, leão morto. Aí você vê o leão esticado lá, o que você vai? Nós vai tirar foto dele, porque tem muitas pessoas que não viram um leão, vai tirar uma foto, porque o leão pode ser muito bravo, muito violento, mas ele está morto. Vivo, ele é perigoso, mas morto não. Então, todas as pessoas que são violentas, eu lembro até agora, não vou contar a piadinha aqui, mas a pessoa falou, eu falei isso, falei aquilo, mas falou por quê? Por telefone. Então, por telefone, o brabão lá não vai poder fazer nada. Então, quando a pessoa morre, é como se ela tivesse inconsciente, tá inconsciente, o seu amor, seu ódio, sua inveja, tudo que ele tinha, Mas é por isso que não pereceu. Os vivos sabem que é onde morrer um dia, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Porque realmente, quando ele desce a sepultura, aí termina o ódio, o amor, a ciência. Eu vou fazer aquilo, você não vai fazer. Não, então, mas o que aconteceu? Não, cessou os seus dias de força aqui. E tem mais, se a palavra fala que cessou, não tem como reencarnar. Cessou. Como é que você vai reencarnar se o próprio aqui, a palavra, fala que cessou para você? Cessou, acabou. Olha, vamos aqui, o versículo 6. Até o seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Tá bom, agora do sol. Tá bom. Só que eu reencarnei. Mas então aqui fala que não tem parte nenhuma mais. Não acabou. Acabou para você. Você não concluiu nada. Seu tempo encerrou. Tanto é que quando as pessoas chegam na Santa Casa lá para ser internado e ruim, o que eles fazem? A primeira coisa que eles medem é a pressão, né? Para ver como é que pode trabalhar com aquele, né? Mas quando está muito ruim, fala, não tem mais jeito. Não, e a pessoa sabe, se ele morrer, ele vai deixar de existir. Porque todos os vivos sabem que é onde morrer. Sabe que é onde morrer. Sabe que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, se os mortos passam a saber alguma coisa, tá? Ele não morreu. Eles estão conscientes. Porque quando morre, a pessoa entra num estado de inconsciência. Mas se ele morreu, mas ainda sabe de alguma coisa, então ele está vivo. Mas consciente. Está vivo. Isso que você falou é interessante, porque se a pessoa morreu, mas ele sabe o que está acontecendo, aí dá para acreditar na alma. Sim, aí se eu morri, mas eu não sabia o que está acontecendo. se aqui falasse que ele tivesse consciente, Se tivesse escrito, que ele poderia fazer alguma coisa ainda, mas o Rabi falou assim, tudo aquilo que foi plantado se não for pelo meu pai, será arrancado. será arrancada. Com todas essas Toda a planta que meu pai celestial plantou será arrancada. Com todas essas crendices. Todo ensinamento errado no céu. Olha outro versículo, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, quem vai fazer isso aí? Tem que fazer. Quem está vivo. Quem está vivo. Por quê? Por que ele tem que fazer quando está vivo? Leia, Rai.
pois no Sheol, para onde irá, não há trabalho, planejamento, conhecimento e nem sabedoria. Acabou. Mas confirma como o salmista falou, na sepultura quem te louvará? Como é que eu vou cantar? Como é que eu vou cantar? Como é que eu vou louvar a Deus? Não adianta reencarnar que não vai ter jeito. Não tem jeito. Não tem. Até o Davi fala que a alma dele sofre, né? Isso, a alma seria a ele, o sentimento dele, o desejo dele, não, ele vivo. Ele vivo, porque o que sai do homem é a centelha de vida, é o espírito de vida, o fôlego de vida, somente. Não, mas ela está explica que sofre pelo zelo da casa do Senhor. Como é que é o versículo? Isso. Mesma coisa que Yeshua fala, como é que é? Me consome. Então, vamos supor, é o sentimento dele por alguma coisa que ele estava fazendo errado e ele ficava aborrecido com aquilo ali. Então, quando a pessoa, o zelo, o desejo dele que não fizesse aquilo. Mas por ele ter por ele pensar e ficar preocupado, e sentir, sofrer dor, é porque ele está com vida. Sim. O morto não tem como ter sentimento, ter tristeza, ter dor, não. Por isso que fala o que sucede com o homem, sucede com o animal. Você pegar um animal e jogar ele no mato ali, ele fica até o urubu acabar com os ossinhos, com os ossos, né? Se ele quiser também, se não quiser, não pode. E o homem também, se pega o homem morrer e jogar ali, é a mesma. O que sucede com o homem sucede com o animal, gente. O que acontece, Luiz? Tem um lugar num país aí, eles têm 2 lugares grandão assim. 2 lugares no meio da mata que eles colocam os corpos das pessoas ali, porque eles não enterram assim, a cultura deles, tá? Eles não queimam, não enterram, mas eles colocam ali naquele tipo um negócio assim inclinado assim, e tem um buraco embaixo onde que fica os ossos. É um santuário, né, para eles. É um santuário para eles. Tem homens e mulheres, tem lugar de homens e mulheres, eles colocam ali, morreu, eles colocam ali. Coloca ali. E aquela matéria, os urubus, as aves do céu come aquele cadáver ali, tá, gente? É cultura, é questão de cultura. Come aqueles cadáveres, só que tem uma coisa, a esperança dele e os ossos ficam ali. Pronto, é um lugar sagrado para eles, tá? Os mortos são sagrados para eles. Como no México lá tem o Dia dos Mortos, que eles arrancam as pessoas da sepultura, colocam nas costas e saem andando. Mas são pessoas mortas. Pessoas mortas, tá? Pessoas mortas. E tem mais, eles ficam um período na casa dele, pessoas mortas ali e tal, dá banho, faz tudo, tá? Mas são pessoas mortas, não estão vivas. Agora, o que acontece? A lavagem das mãos, ela traz a alma de volta, você deve agradecer a Deus porque trouxe sua alma de volta, ou você deve fazer isso por higiene? Por higiene, tudo bem, você lava a mão, não precisa você lavar a mão ali, a hora que for no banheiro, você lava a mão. Pelo contrário, a gente agradece a Deus pela vida. Pela vida, não porque a alma foi devolvida. Quando a gente morreu durante a madrugada. Mas a grosso modo, assim, a grosso modo mesmo, analisa bem. Eu estou dormindo, algo vai sair dentro de mim, vai passear, vai para o baile, vai para balada, analisa bem. Analisa bem. Não tem lógica. Não tem sentido, não tem cabimento, entende? Sendo que mesmo dormindo, a gente respira. Passa umas 3 vezes para ir no banheiro. Não, mas essa é o sentido da lavar das mãos. Mas daí o ideal seria toda vez que você for no banheiro, e acordar para ir no banheiro, fazer a academia. Mas, gente, olha que ponto chegou. Então, eu deitei, eu durmo, tá? Eu não levantei para ir no banheiro. Mas eu não sei se a minha alma saiu para um lugar, para o outro, algum lugar que precisou e tal. Aí eu levanto, tenho que gravar a mão e faço. Se ela sair, eu vou fechar a porta para não entrar no quarto. Gente, o que analisa bem. acontece? O que acontece? Isso é uma crença que não está na Torá. Não está na Torá. É uma crença que não está na Torá. É uma crença judaica que não está na Torá. Ele está nos escritos lá, que eles discutem isso, tá? Lavar as mãos para comer alguma coisa não contamina a pessoa, tá? Não contamina. O que contamina é o que sai da boca, como nós lemos umas passagens atrás, tá? Porém, o que acontece? Você não deve crer nisso porque a sua alma retornou para o corpo, porque a alma não sai do corpo. O dia que o seu fôlego de vida sair do corpo, você morre uma vez só.
É uma vez só. Não tem esse negócio que saiu, você morreu, depois reviveu. Não. Morreu. É uma vez. O fôlego de vida saiu, morreu. Saiu. Não é a alma. O fôlego de vida ou o espírito saiu, já é. Aí só a ressurreição. Eu acho que esse moderno aí, acho que até um pouco para forçar o povo a ter higiene. Aí eles acrescentam alguma coisa. Porque na época do Rabi Yeshua eles já questionavam por que seus discípulos comem sem lavar as mãos. Aí naquele tempo já é tradição dos anciãos. Do que o mandamento. Isso. Então acho que não ficou muito diferente, só acrescentou algo. Chamaste? Não? É que eu vejo o Chamaste fazendo assim, eu penso que ele vai fazer. Então, gente, nós vamos ficar por aqui, tá? Que o Eterno possa abençoar vocês tiverem alguma dúvida desse vídeo. Esse é o canal, tá? Canal da Sinagoga. E que você possa compartilhar para outras pessoas também assistir, tá? E compartilha, dá um like, ajude o canal, tá bom? Então, que o Eterno abençoe vocês. Shalom. Shalom, desejar também uma feliz semana, que o sol está se pondo já, e nós vamos fazer agora a cerimônia da Havdalah, que é a separação do Shabbat para os dias comuns, né? E se você também quiser nos assistir, né? Estamos fazendo a Havdalah, agora que é a cerimônia da separação. Shalom.